E aconteceu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel consultaram ao Senhor, dizendo: quem subirá por nós primeiro para lutar contra os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá subirá, eis que eu entreguei a terra em suas mãos. E Judá disse a Simeão seu irmão: sobe comigo a minha porção, e lutemos contra os cananeus, e eu também irei contigo a tua porção. E Simeão foi com ele. E subiu Judá, e o Senhor entregou em suas mãos aos cananeus e aos perizeus, e deles feriram em Bizeque 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bizeque, e lutaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Mas Adoni-Bezeque fugiu, e seguiram-no, e prenderam-no, e cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, cortados os polegares de suas mãos e de seus pés, colhiam as migalhas debaixo de minha mesa. Como eu fiz, assim Deus me pagou. E meteram-no em Jerusalém, de onde morreu. E combateram os filhos de Judá a Jerusalém, e a tomaram, e puseram a espada, e puseram a fogo a cidade. Depois os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e ao sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, a qual se chamava antes Kiriate-Arba, e feriram a Sesai, e a Imã, e a Talmai. E dali foi aos que habitavam em Debir, que antes se chamava Kiriate-Sefer. E disse Calebe: o que ferir a Kiriate-Sefer, e a tomar, eu lhe darei a Aques a minha filha por mulher. E tomou Otniel filho de Kenaz, irmão menor de Calebe, e ele lhe deu a Aques a sua filha por mulher. E quando a levavam, persuadiu-lhe que pedisse a seu pai um campo. E ela desceu do asno. E Calebe lhe disse: que tens? Ela então lhe respondeu: dá-me uma bênção, pois me deu terra seca, que me deis também fontes de águas. Então Calebe lhe deu as fontes de cima e as fontes de baixo. E os filhos de Quineu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E foi Judá ao seu irmão Simeão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e assolaram-na, e puseram por nome a cidade, Ormá. Tomou também Judá a Gaza com seu termo, e a Asquelon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. E o Senhor foi com Judá, e expulsaram-os das montanhas, mas não puderam expulsar os que habitavam nas planícies, os quais tinham carros de ferro, e deram Hebrom a Calebe, como Moisés havia dito, e ele expulsou dali 3 filhos de Aнаque. Mas aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, não expulsaram os filhos de Benjamim. E tanto os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até hoje. Também os da casa de José subiram a Betel, e o Senhor foi com eles. E os da casa de José puseram espias em Betel, a qual cidade antes se chamava Luz. E os que espiavam viram um homem que saía da cidade, e disseram-lhe: mostra-nos agora a entrada da cidade, e faremos contigo misericórdia. E ele lhes mostrou a entrada à cidade, e feriram na fio de espada, mas deixaram aquele homem com toda a sua família. E foi-se o homem à terra dos heteus, e edificou uma cidade, a qual chamou Luz, e este é seu nome até hoje. Tampouco Manassés expulsou aos de Bet-Sean, nem aos de suas aldeias, nem aos de Taanaque e suas aldeias, nem aos de Dor e suas aldeias, nem aos habitantes de Blião e suas aldeias, nem aos que habitavam em Megido e em suas aldeias. Mas os cananeus quiseram habitar nesta terra. Porém, quando Israel tomou forças, fez aos cananeus tributários, mas não o expulsou. Tampouco Efraim expulsou aos cananeus que habitavam em Gezer, antes habitaram os cananeus em meio deles em Gezer. Tampouco Zebulon expulsou aos que habitavam em Quitron e aos que habitavam em Naalol, mas os cananeus habitaram em meio dele, e lhe foram tributários. Tampouco Aser expulsou aos que habitavam em Aço, e aos que habitavam em Sidom, e em Alabe, e em Axibe, e em Elba, e em Afeque, e em Reob. Antes morou Aser entre os cananeus que habitavam na terra, pois não os expulsou. Tampouco Naftali expulsou aos que habitavam em Bet-Semes, e aos que habitavam em Bet-Anate, mas sim que morou entre os cananeus que habitavam na terra, mas foram-lhe tributários os moradores de Bet-Semes, e os moradores de Bet-Anate. Os amorreus pressionaram aos filhos de Dan até o monte, que não os deixaram descer a campina. E os amorreus quiseram habitar no monte de Eres, em Aijalon e em Saubim, mas como a mão da casa de José tomou forças, fizeram-nos tributários. E o termo dos amorreus foi desde a subida de Acrabim, desde a pedra, e acima. E o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Bochim, e disse: eu vos tirei do Egito, e vos introduzi na terra da qual havia jurado a vossos pais. E disse: não invalidarei jamais meu pacto convosco, contanto que vós não façais aliança com os moradores desta terra, cujos altares haveis de derrubar. Mas vós não atendestes a minha voz. Por que fizestes isto? Portanto eu também disse: não os lançarei de diante de vós, mas sim que vos serão por açoite para vossos lados, e seus deuses por tropeço. E quando o anjo do Senhor falou estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo chorou em alta voz, e chamaram por nome aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor, porque Josué havia despedido ao povo, e os filhos de Israel se haviam ido cada um à sua herança para possuí-la. E o povo havia servido ao Senhor todo aquele tempo de Josué, e todo aquele tempo dos anciãos que viveram longos dias depois de Josué, os quais viram todas as grandes obras do Senhor que o havia feito por Israel. E morreu Josué filho de Num, servo do Senhor, sendo de 110 anos, e enterraram-no no termo de sua herança em Timnate-Heres, no monte de Efraim, o norte do monte de Gaás.
E disse-lhes uma parábola: olhai a figueira, e todas as árvores, quando vós vedes elas já brotando, sabeis por vós mesmos que o verão já está perto. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus já está perto. Em verdade vos digo, que esta geração não passará, até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras de maneira nenhuma passarão. E olhai por vós, para que vossos corações não venham a se encher de ressaca e embriaguez, e das preocupações desta vida, e vos venha aquele dia de surpresa. Porque virá como uma armadilha sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Então vigiai sempre, orando para que sejais considerados dignos de escaparem de todas as coisas que irão acontecer, e de ficarem de pé diante do Filho do Homem. E ensinava durante os dias no templo, porém, às noites saía e as passava no monte, chamado as Oliveiras. E todo o povo vinha até ele de manhã cedo ao templo, para ouvir. Estava perto a festa dos pães sem fermento, chamada de Páscoa, e os chefes dos sacerdotes, e os escribas procuravam um meio de o matar, pois eles temiam ao povo. E Satanás entrou em Judas, que era chamado Iscariotes, que era um dos 12, e foi, e falou com os chefes dos sacerdotes e os oficiais, sobre como o entregaria para eles. E estes se alegraram, e concordaram em lhe dar dinheiro, e lhes prometeu, e buscava oportunidade para o entregar quando não houvesse uma multidão. E veio o dia dos pães sem fermento, em que se devia fazer o sacrifício da Páscoa. E Jesus mandou a Pedro, e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe disseram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, um homem com um vaso de água vos encontrará, segui-o até a casa onde ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre te diz, onde está o salão onde comerei a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande salão já arrumado, preparai-a ali. E indo eles, acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Oração de Moisés: homem de Deus, Senhor, tu tens sido nossa habitação, de geração em geração, antes que os montes surgissem, e tu produzisses a terra e o mundo, desde a eternidade até a eternidade tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó, e dizes: retornai-vos, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de águas, são como o sono, de madrugada são como a erva que brota, de madrugada floresce, e brota, à tarde é cortada, e se seca. Porque perecemos com tua ira, e nos assombramos com teu furor. Tu pões nossas perversidades perante-te, nosso pecado oculto perante a luz do teu rosto. Porque todos os nossos dias se vão por causa de tua irritação, acabamos nossos anos como um suspiro. Os dias de nossa vida chegam até os 70 anos, e os que são mais fortes, até os 80 anos. E o melhor deles é canseiro e opressão, porque logo é cortado, e saímos voando. Quem conhece a força de tua ira? O teu furor é conforme o temor a ti. Ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Retorna, Senhor, até quando? Tem compaixão para com teus servos. Farta-nos de manhã com tua bondade, e nos alegraremos e seremos cheios de alegria por todos os nossos dias. Alegra-nos conforme os dias em que tu nos afligiste, os anos em que vimos o mal. Que tua obra pareça aos teus servos, e tua glória sobre seus filhos. E que o agrado do Senhor nosso Deus seja sobre nós, e confirma as obras de nossas mãos sobre nós. Sim, a obra de nossas mãos, confirma. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso habitará. Direi ao Senhor: tu és meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Porque ele te livrará do laço do caçador e da peste maligna. Com suas penas ele te cobrirá, e debaixo de suas asas estarás protegido. A verdade dele é escudo grande e protetor. Não terás medo do terror da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que anda às escuras, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas a ti nada alcançará. Somente verás com teus olhos, e observarás o pagamento dos perversos. Porque tu fizeste como morada ao Senhor, o meu refúgio, o Altíssimo. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque ele ordenou aos anjos quanto a ti, para que guardem todos os teus caminhos. Pelas mãos te levarão, para que não tropeces teu pé em alguma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a cobra, passarás esmagando ao filho do leão e à serpente. Por ele ter me amado tanto, eu também o livrarei. Em alto retiro eu o porei, porque ele conhece o meu nome. Ele me chamará, e eu o responderei. Estarei com ele na angústia, dela eu o livrarei, e o glorificarei. Com muitos dias de vida eu o fartarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que retém sua vara odeia seu filho, porém aquele que o ama, desde cedo o castiga. O justo come até sua alma estar saciada, mas o ventre dos perversos passará por necessidade.